Estatuto Social da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás, artigo 53 a 57. Capítulo 6 do Conselho de Administração. Prazo de gestão. Artigo 53. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Parágrafo 1º. No prazo acima, serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridas há menos de 2 anos. Parágrafo 2º. Atingido o limite a que se referem as disposições acima, o retorno de membro do Conselho de Administração para a mesma companhia só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Parágrafo 3º. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração prorrogar-se-á até a efetiva investidura dos novos membros. Vacância e substituição eventual. Artigo 54. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Caso ocorra a vacância da maioria dos cargos, será convocada a Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Parágrafo 1º. Para o Conselho de Administração proceder à nomeação de membros para o colegiado, na forma do CAPT, deverão ser verificados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração os mesmos requisitos de elegibilidade exigidos para a eleição em Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 2º. A função de conselheiro de administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes. Reunião. Artigo 55. O Conselho de Administração se reunirá com a presença da maioria dos membros, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração será convocado por seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho de Administração deve preparar a agenda das reuniões com base em solicitações de conselheiros e consulta aos diretores. Parágrafo 3º. A agenda, a pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela companhia e acatadas pelo colegiado. Parágrafo 4º. As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais ou virtuais, por tele ou videoconferência mediante deliberação do colegiado. Parágrafo 5º. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. Parágrafo 6º. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal. Parágrafo 7º. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho de Administração. Parágrafo 8º. As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes, as abstenções de voto e serão objeto de aprovação formal. Competências. Artigo 56. Compete ao Conselho de Administração. Inciso 1. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia.
Inciso 2. Avaliar a cada 4 anos o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da companhia ao seu objeto social, devendo, a partir dessa avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de suas atividades para outra estrutura da administração pública ou o desinvestimento da participação. Inciso 3. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva da companhia, inclusive o presidente, fixando-lhes as atribuições. Inciso 4. Fiscalizar a gestão dos membros da diretoria executiva, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Inciso 5. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em assembleia. Inciso 6. Aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rúbrica Assuntos Gerais. Inciso 7. Convocar a Assembleia Geral. Inciso 8. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria executiva. Inciso 9. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória. Inciso 10. Autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observadas a competência da Assembleia Geral, constante do artigo 28 deste Estatuto. Inciso 11. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos. Inciso 12. Aprovar as políticas de integridade e gerenciamento de riscos, dividendos, participações societárias e de governança corporativa, bem como outras políticas gerais da companhia. Inciso 13. Aprovar e acompanhar o plano de negócios estratégico e de investimentos e as metas de desempenho que deverão ser apresentados pela diretoria executiva. Inciso 14. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Inciso 15. Determinar a implementação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Inciso 16. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da diretoria executiva. Inciso 17. Identificar a existência de ativos não de uso próprio da companhia e avaliar a necessidade de mantê-los. Inciso 18. Deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social da companhia, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Inciso 19. Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, sem a presença do diretor-presidente da companhia. Inciso 20. Criar comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada. Inciso 21. Eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Inciso 22.
atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de integridade e gerenciamento de riscos a membros da diretoria executiva. Inciso 23. Solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da companhia. Inciso 24. Realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303/2016. Inciso 25. Aprovar as nomeações e destituições dos titulares da auditoria interna e submetê-las à aprovação da Controladoria Geral da União. Inciso 26. Aprovar o regimento interno da companhia, do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e dos comitês que vierem a ser criados pelo Conselho de Administração, bem como o Código de Conduta e Integridade da companhia. Inciso 27. Aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do Conselho de Administração. Inciso 28. Aprovar as atribuições dos diretores executivos não previstas no Estatuto Social. Inciso 29. Aprovar o regulamento de licitações e contratos. Inciso 30. Aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, observada a política de alçada da companhia. Inciso 31. Discutir, deliberar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e código de conduta e integridade dos agentes. Inciso 32. Subscrever carta anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela companhia e por suas subsidiárias em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização de sua criação, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim e dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Inciso 33. Avaliar os diretores e membros de comitês estatutários da companhia, nos termos do inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Inciso 34. Aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da diretoria executiva. Inciso 35. Promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas. Inciso 36. Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da companhia. Inciso 37. Executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso 36 deste artigo, inclusive a participação nos lucros e resultados dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral. Inciso 38. Autorizar a constituição de subsidiárias, bem assim a aquisição de participação minoritária em empresa. Inciso 39. Aprovar o regulamento de pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados,
plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados. Inciso 40. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão à entidade fechada de previdência complementar. Inciso 41. Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela diretoria executiva resultante da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar. Inciso 42. Deliberar sobre a emissão de debêntures simples não conversíveis em ações e sem garantia real. E, inciso 43. Conceder afastamento e licença ao diretor-presidente da companhia, inclusive a título de férias. Parágrafo 1º. O processo de avaliação a que se alude o inciso 33 do caput deve estar respaldado por procedimentos formais com escopo de atuação e qualificação prévia especificamente definidos e será conduzido pelo presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo da participação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Parágrafo 2º. Na avaliação anual de desempenho dos comitês estatutários, será considerado o respectivo plano de trabalho. Competências do presidente do Conselho de Administração. Artigo 57. Compete ao presidente do Conselho de Administração, inciso 1, presidir as reuniões do órgão, observando o cumprimento do Estatuto Social e do Regimento Interno. Inciso 2. Interagir com o Ministério Supervisor e demais representantes do acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela companhia, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303/2016 e, inciso 3, estabelecer os canais e processos para a interação entre os acionistas e o Conselho de Administração, especialmente no que tange às questões de estratégia, governança, remuneração, sucessão e formação do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303/2016.